Olá, eu sou Maximilian Steiger. Bem-vindos. Hoje, a gente vai mergulhar em uma daquelas questões que são, fundamentais e ao mesmo tempo bem espinhosas no pensamento humano. Qual é, afinal de contas, a verdadeira relação entre o que é legal e o que é moral? Entre a lei dos homens e a ideia do bem. É um debate que, acreditem, moldou civilizações e continua mais vivo do que nunca. Para a gente poder organizar o nosso pensamento, vamos começar de um jeito um pouco diferente. Não com uma resposta, mas com a pergunta. A gente precisa primeiro entender a dimensão do problema filosófico em si, em toda a sua profundidade. E a pergunta é essa, bem direta. Aquilo que é legal, que está na lei, é por definição moralmente bom? Pensemos um pouco em leis que já existiram, como por exemplo as leis de segregação racial. Eram perfeitamente legais dentro do seu sistema, não é verdade? Mas podemos dizer que eram moralmente boas? É exatamente essa tensão que está no coração de séculos de debate. E para nos guiar nessa exploração, vamos usar como base o pensamento de um grande jurista e filósofo, Javier Eirvada. A perspectiva dele, que vem da tradição do realismo clássico, oferece uma clareza impressionante para a gente tentar desembaraçar essa relação tão complexa. Certo. Então, por onde a gente começa? E aqui vem um ponto bem interessante. Pode parecer contraintuitivo, mas para a gente entender o que separa o direito e a moral, primeiro a gente precisa encontrar o terreno que eles compartilham. Onde é que essas duas realidades se encontram? Eirvada vai chamar esse terreno comum de realidade moral. E o que seria isso? Bom, é simplesmente o universo das nossas ações humanas. Atenção, não os atos reflexos, como piscar ou respirar, mas sim aqueles atos que a gente faz com liberdade, com propósito. É nesse campo que tanto o jurista quanto o moralista estão, digamos, trabalhando. Então, o ponto crucial aqui é este. Direito, moral e até mesmo a política não são mundos completamente separados, paralelos. Todos eles estão debruçados sobre o mesmo objeto de estudo, o ser humano em ação. A matéria-prima é exatamente a mesma para todos. Ok, mas se todos estudam a mesma coisa, a mesma matéria-prima, onde é que está a diferença? A resposta de Eirvada é genial na sua simplicidade. A diferença está na perspectiva, no foco. É como se todos olhassem para a mesma paisagem, só que cada um usa um par de lentes diferente, que acaba realçando um aspecto bem específico daquela cena. E este quadro resume essa ideia perfeitamente. A moral, por exemplo, usa uma lente, digamos, panorâmica. Ela quer ver o bem integral da pessoa, a sua realização completa. Já o direito, a nossa ciência jurídica, usa uma lente de foco bem seletivo. Ela está interessada na justiça, no equilíbrio das relações sociais. E a política? Bom, a política usa uma lente grande angular, buscando o bem comum de toda a sociedade. A paisagem é a mesma, mas os focos são bem diferentes. Agora sim, vamos dar um zoom. Vamos focar bem na distinção que mais nos interessa aqui. A diferença precisa entre a lente jurídica e a lente da moral. Olhem só a diferença crucial. O direito, ele olha para fora, para a relação com o outro. A pergunta do direito é: o que é devido a essa outra pessoa? O objetivo é a ordem social. Peguemos o exemplo do pagamento de um imposto. Para o direito, a questão é: a quantia correta foi paga? Se sim, ponto final. Já a moral, por outro lado, olha para dentro. A pergunta dela é: que tipo de pessoa eu me torno ao agir dessa forma? Ela busca a perfeição do indivíduo. No mesmo exemplo, a moral perguntaria: a pessoa foi honesta e virtuosa na sua declaração, mesmo naquelas brechas que a lei talvez permita? Uma foca no ato externo, a outra na virtude interna. E essa frase, que resume o pensamento de Eirvada, é cirúrgica. A finalidade da ciência jurídica é que cada qual tenha o que lhe pertence. Veja bem, o objetivo não é transformar as pessoas em santas. O objetivo é garantir que a estrutura social seja justa, que o meu seja meu e o seu seja seu. É uma finalidade muito específica e, claro, fundamental. Certo, já estabelecemos as diferenças, mas muito cuidado aqui. Isso significa que direito e moral são como água e óleo, que não se misturam? A tradição do realismo clássico responde com um sonoro não. Distinção não quer dizer divórcio. E a forma como essas duas coisas se conectam é a chave de tudo. E aqui está a grande conclusão, o ponto central de toda essa análise. O direito não é um sistema alienígena que paira sobre a moral. Muito pelo contrário, o direito é uma parte da moral. Pense na moralidade como um grande corpo de conhecimento. O direito é o capítulo desse conhecimento que trata especificamente da virtude da justiça. E a justiça, afinal, é uma virtude moral. O direito é a ciência que a estuda e a aplica na sociedade.
Então, o que acontece quando uma sociedade se esquece disso? Quando se tenta construir um castelo de leis sobre a areia sem o fundamento da moral? Bem, as consequências, segundo Ervada, são devastadoras. Primeiro, o Estado se veste com uma máscara de neutralidade moral, como se fosse possível governar sem ter nenhuma noção do que é bom ou mal. Depois, essa suposta neutralidade abre as portas para leis permissivas que, em nome de uma liberdade abstrata, acabam validando o que pode ser socialmente destrutivo. E o resultado final é uma ordem social que se torna, na sua essência, irracional. Uma sociedade que funciona legalmente, mas que perdeu sua alma, seu propósito. E isso tudo nos traz de volta para o nosso mundo, para o nosso tempo. Olhando para a sociedade hoje, as leis que nos governam parecem estar enraizadas em uma moralidade compartilhada, ou será que elas estão se tornando apenas regras técnicas, distantes do nosso senso comum de bem e de justiça? A resposta que demos a essa pergunta não é apenas um exercício acadêmico, de forma alguma. É ela que define o futuro que estamos construindo, tijolo por tijolo.